Olá, Alcateia! Eu sou a Camille, a loba, e hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você já sentiu que estava fazendo tudo certo e mesmo assim a sua vida continuava exatamente no mesmo lugar? Você estuda, medita, faz decretos, faz visualizações, cuida dos pensamentos, está sempre atento aos sinais, tenta confiar, tenta manifestar, tenta vibrar alto e ainda assim os mesmos bloqueios continuam aparecendo, os mesmos padrões continuam voltando, as mesmas dores continuam visitando você. E existe uma parte sua que começa a se perguntar: o que mais eu preciso fazer? Porque parece que sempre existe mais uma técnica, mais um curso, mais uma frequência, mais uma ativação, mais um ritual, uma chave escondida que finalmente vai destravar tudo. Pois é, eu também pensei assim. E durante anos, e quanto mais eu caminhava, mais eu acreditava que estava me aproximando daquilo que eu procurava. Até que uma ilusão começou a se quebrar. E eu não percebi isso no começo. Para te falar bem a verdade, eu lutei para não enxergar, porque a verdade que estava aparecendo era profundamente desconfortável. Na época, eu acreditava que estava evoluindo espiritualmente, que estava expandindo minha consciência, mas existia uma pergunta que eu nunca tinha feito. Uma pergunta tão simples que ficou escondida na minha frente durante anos. E quando essa pergunta apareceu, ela começou a desmontar várias coisas que eu acreditava sobre espiritualidade. Mas antes de eu te contar qual foi essa pergunta, eu preciso te mostrar uma armadilha, porque essa armadilha não aconteceu só comigo. Ela está acontecendo com milhares de pessoas nesse exato momento. E o mais perigoso é que ela parece uma virtude, ela parece com consciência, evolução, despertar. Mas não é. Quando eu iniciei minha jornada como terapeuta, eu mergulhei profundamente no universo espiritual. Eu acreditava de verdade que a espiritualidade era o caminho para conquistar uma vida melhor. Mais prosperidade, liberdade, abundância, realização. E não existe nada de errado em desejar essas coisas, ser luz. O problema estava em algo muito mais profundo. Eu não percebia que estava colocando uma expectativa enorme sobre a espiritualidade. Uma expectativa que ela nem sequer me prometeu atender. Eu queria resultados, crescimento, expansão. Eu queria prosperar. E quando as coisas não aconteciam no ritmo que eu imaginava, eu me frustrava muito. Às vezes eu me irritava e culpava os meus próprios mentores espirituais como se eles tivessem falhado comigo. Olha o tamanho do ego. Hoje eu consigo rir disso, mas naquela época era uma dor real, porque eu ainda não tinha percebido o que estava por trás daquela frustração. Até que durante uma autossessão de terapia multidimensional, eu fiz um pedido que mudou completamente a minha vida. Eu pedi ao Arcanjo Miguel que rompesse os meus véus da ilusão. Eu achei que estava pronta, mas não estava. Porque quando os véus começaram a cair, eu senti uma emoção que não esperava sentir. Vergonha. Vergonha de perceber algo que estava escondido dentro de mim. Eu dizia que buscava mais consciência, mas uma parte de mim buscava controle. Eu queria controlar resultados, controlar prosperidade, o futuro, controlar quando e como as coisas aconteceriam. E quando finalmente enxerguei isso, eu percebi que não estava sozinha. Milhares de pessoas estão fazendo exatamente a mesma coisa, só que usando palavras diferentes, chamando de manifestação, frequência, alta vibração, de espiritualidade. E foi aí que eu encontrei uma das crenças mais perigosas que já passaram pelo meio espiritual. A ideia de que você precisa vibrar alto tempo inteiro. Eu ouvi isso inúmeras vezes. Você também provavelmente ouviu. Não fique triste, não fique com raiva, não reclame, não foque no negativo, não sinta medo, não abaixe sua frequência. E sem perceber, muita gente começou a travar uma guerra contra suas próprias emoções. Só que as emoções, ser de luz, não são inimigas, são mensageiras. E quando você transforma mensageiros em inimigos, você perde acesso às mensagens. Durante muitos anos eu tentei controlar a minha raiva, porque eu sou intensa, sempre fui. E existe dentro de mim fogo, força, e eu passei muito tempo acreditando que precisava apagar isso para ser espiritual, para
pertencer, até perceber que aquela raiva carregava informações importantes. Ela mostrava limites, injustiças, verdades que eu não queria encarar. E quanto mais eu tentava sufocar aquilo, mais aquilo crescia dentro de mim. Porque fugir das emoções difíceis não é alta vibração, é dissociação emocional com um nome bonito. E alguém precisava te dizer isso. A tristeza tem função. O medo tem função, assim como a raiva, o luto, a dor. Você não se cura abandonando partes de si mesmo, ser de luz, mas se integrando partes de si mesmo. E quando eu comecei a compreender isso, uma nova pergunta surgiu. Se a espiritualidade não existe para me fazer ter, então para que ela existe? E foi essa pergunta que começou a mudar tudo. E a resposta veio aos poucos. Quando eu meditava, observava, quando eu ficava em silêncio, ancorada na consciência eu sou. Então eu comecei a perceber algo que transformou completamente minha forma de enxergar a vida. E as respostas foram: eu sou. Eu já sou antes de conquistar. Eu já sou antes de prosperar. Eu já sou antes de manifestar. Eu já sou antes de realizar. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que antecede a forma. Eu sou o que antecede os resultados. E quando isso começou a fazer sentido dentro de mim, a espiritualidade deixou de ser uma ferramenta para conseguir coisas e passou a ser um caminho para lembrar de quem eu sou. E quanto mais eu me lembrava de quem eu sou, menos necessidade eu tinha de controlar a vida. Mas ainda existia uma última ilusão, talvez a mais difícil de perceber. A ilusão de que a prosperidade é algo que chega de fora para dentro. E conforme os véus foram caindo, eu comecei a perceber algo muito curioso. Quanto mais eu tentava usar a espiritualidade para conquistar coisas, mais distante de mim eu ficava. E quanto mais eu me aproximava de mim mesma, menos necessidade eu sentia de controlar o que acontecia. E foi aí que eu comecei a compreender algo que mudou completamente minha visão sobre isso. A espiritualidade não existe para fabricar abundância, ela existe para revelar a abundância que já existe dentro de você. Guarda isso, ser de luz. E existe uma experiência recente que mostrou isso de forma muito clara para mim. Há pouco tempo eu conduzi um ritual coletivo com o Exu e a Pombagira do Ouro. E muitas pessoas entram em contato com essa energia acreditando que ela existe para trazer riqueza, dinheiro, prosperidade, ganhos materiais. Mas a mensagem mais importante daquele trabalho foi outra. Exu e Pombagira do Ouro não vieram prometer riquezas, eles vieram lembrar algo muito mais profundo, que a prosperidade, o magnetismo não é algo que você recebe, é algo que você se lembra que já é. Porque uma pessoa que continua vivendo escassez internamente vai encontrar formas de sofrer até mesmo quando a abundância chegar. Mas uma pessoa que se reconecta com seu próprio valor, com a sua própria verdade, com a própria potência, começa naturalmente a construir uma vida diferente. Não porque alguém entregou isso para ela, mas porque ela deixou de agir a partir da escassez. E naquele momento eu percebi o quanto a minha visão havia mudado. Há anos atrás eu teria perguntado: o que eu preciso fazer para prosperar? E hoje a pergunta é outra: quem eu preciso ser para viver alinhada à minha verdade? E essa mudança de perguntas altera tudo, porque quando você muda a pergunta, você muda o caminho. E foi por isso que eu parei de tentar vibrar alto e comecei a buscar algo muito mais verdadeiro: alinhamento. Porque o problema nunca foi sentir raiva, tristeza, medo. O problema foi acreditar que eu precisava deixar de ser humana para ser espiritual e merecedora. E eu acredito que essa seja uma das maiores ilusões do nosso tempo. A ideia de que a evolução significa eliminar emoções difíceis, quando na verdade a evolução significa desenvolver a consciência suficiente para atravessá-las sem se perder nelas. Hoje eu não quero mais vibrar alto. Eu quero vibrar verdadeiro. Eu não quero parecer iluminada, eu quero ser íntegra. Eu não quero mais fugir das minhas sombras. Eu quero conhecê-las e tomar um belo café com elas. Porque toda vez que eu rejeito uma parte de mim, eu me afasto de quem eu sou. E toda vez que eu acolho uma parte de mim, eu me aproximo da minha essência. E hoje eu acredito em algo diferente. Não precisamos vibrar alto.
Precisamos vibrar alinhados, alinhados com a nossa verdade, com os nossos valores, com aquilo que realmente somos, porque é desse lugar que nasce a verdadeira transformação. E o que eu quero te deixar agora é uma pergunta que mudou a minha vida. Você está usando a espiritualidade para lembrar de quem você é ou para tentar controlar aquilo que acontece com você e na sua vida? Porque essa resposta pode revelar muito mais sobre a sua jornada do que anos de estudo. E no próximo vídeo eu vou falar sobre uma armadilha tão sedutora que consegue fazer uma pessoa acreditar que está despertando, enquanto se afasta cada vez mais da própria verdade. E o mais perigoso é que quanto mais ela cai nessa armadilha, mais ela acredita que está evoluindo. Foi uma das ilusões mais difíceis que eu precisei enxergar em mim mesma, porque ela não se parece com o erro, ela se parece com consciência. Nos vemos no próximo vídeo, Alcateia. Até lá!